pessoal, aqui quem vos fala é Moisés Ricardo. Hoje vamos construir a nossa composteira na garrafa PET, ou seja, no bidon, conforme chamamos lá em Angola. Basicamente, a compostagem é o processo de reaproveitamento da matéria orgânica que se transforma em adubo natural. Para a construção da nossa composteira, nós vamos utilizar duas garrafas PET, de preferência que as duas garrafas sejam do mesmo tamanho para facilitar o encaixe. Para isso, a gente vai cortar na primeira garrafa essa parte de baixo, conforme estão a ver. E na segunda garrafa, a gente vai cortar mais ou menos ao meio dela. Então, vamos a isso. Já temos os nossos bidões cortados, conforme vocês podem ver aqui. E tem também aqui a outra parte cortada. Essa parte aqui nós podemos descartar, a gente não vai utilizar ela. E vamos utilizar esses três componentes. Tendo os nossos bidões cortados, o próximo passo é fazer pequenos furos na tampinha e nessa parte de baixo. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, eu já havia feito os furos, conforme vocês podem ver aqui. Esses furos podem ser feitos com prego, arame aquecido ou qualquer outro objeto que dá para facilitar fazer esses furos. Então, agora vamos colocar o bidão em formato de funil e encaixar no outro. Aí pegamos também a outra parte e encaixamos. Quem tiver dificuldade de encaixar, pode fazer pequenos cortes aqui, de mais ou menos 1 centímetro para facilitar o encaixe. Aqui temos, pessoal, a nossa composteira montada e o passo que se segue é colocar a matéria orgânica na composteira. Mas antes vou apresentar. Nós temos aqui as folhas secas, que também podem ser capim, serragem ou palha, conforme chamamos em Angola. E aqui temos nossos restos de alimentos. Bem, uma sugestão para facilitar a decomposição é cortar em pedaços bem pequenos ou picar. Vamos a isso, pessoal. Agora, pessoal, temos aqui os nossos restos de alimentos picados e misturados. Então, agora vamos colocar essa matéria orgânica na nossa composteira. Salientando que não pode ser nem muita matéria seca e nem muita matéria úmida. Vamos sempre tentar equilibrar. Vamos colocar. Lembrando que vamos sempre começar com a camada seca, depois a camada úmida, que são os nossos restos de alimento. Camada seca, resto de alimento, assim sucessivamente. Compactar ela um pouquinho. Restos de alimento. Agora vai matéria seca. Restos de alimento. E aí a última camada de matéria seca. Aí colocamos a matéria orgânica na nossa compostagem, na nossa composteira, conforme vocês podem ver aqui. E agora a gente vai tampar. Montamos, pessoal. Agora vamos passar algumas dicas e informações. Os furos que a gente fez aqui tem a função de permitir a entrada e saída de ar e também para não provocar odores.
Já os frutos que fizemos na tampinha tem a função de permitir a passagem do chorume. O chorume, pessoal, é o líquido que é gerado durante a nossa decomposição. E aqui em cima ele vai gerar o composto que também chamamos de humus. É importante não deixar a nossa composteira no lugar onde bata o sol diretamente e nem no lugar fechado. Deve estar num lugar ventilado e ter cuidado com crianças, ter cuidado com a água da chuva para não penetrar na nossa composteira. Vocês podem observar aqui, eu coloquei fita cola para prender a base e se tiver alguma queda para que a pessoa não perca o seu chorume. Colocamos também aqui na parte de cima fita cola para deixar bem presa a tampa e não permitir a entrada de insetos, moscas, etc. Como é que a pessoa vai saber que o seu adubo está pronto? Bem, a decomposição leva em torno de 30 a 60 dias. E quanto ao aparecimento do chorume, pode se dar na primeira semana. Lembrando que o chorume é muito forte. Ao utilizar, deve-se utilizar uma tampa dessa para 1 litro de água e assim utilizar para as suas plantas, hortas. E assim também estamos a ajudar o meio ambiente, que é o teu papel e o meu papel na sociedade. Obrigado.